No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre Dezembro Vermelho, a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Não saia daí, já estamos no ar. Começamos agora mais um episódio do Viva Saúde, esse instrumento, de informação, esse canal de informação para que você tenha mais qualidade de vida a partir do conhecimento da informação. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a gente vai falar sobre Dezembro Vermelho, a importância de prevenirmos as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred Maria Rocha. A nossa convidada de hoje, ela é médica infectologista e eu tenho aqui o prazer de receber a doutora Eletânia Esteves de Almeida. Seja muito bem-vinda, doutora, a esse espaço. Primeira vez aqui na segunda temporada, né, doutora? Sim. Já estivesse na primeira algumas vezes. Sim. Nesse espaço, nessa nova versão do programa, é a primeira vez. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre ISTs. Sim, temos muito o que conversar, inclusive. Doutora, eu quero começar te perguntando qual é a diferença entre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, que já era um termo que a gente já estava familiarizado, de certa forma, para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. As doenças sexualmente transmissíveis, é um termo que foi utilizado até 2016. E aí a Organização Mundial da Saúde, analisando a definição do que é doença, então doença seria conjunto de sinais e sintomas, ou seja, eles aparecem, eles são manifestados pelas pessoas quando você tem doenças, E muitas doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, por exemplo, não têm sintomas. Ficam 10, 20 anos com HIV latente, sem sintomas. Muitas doenças relacionadas à transmissão sexual, que são as infecções transmitidas sexualmente, elas são assintomáticas. A pessoa fica totalmente sem sintomas por muitos meses, muitos anos. Então, esse termo doença não cabe nesse conjunto de patologias que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, as infecções sexualmente transmissíveis são geralmente causadas por micro-organismos, vírus, bactérias, Então, esse termo infecção veio por conta disso, porque muitas vezes não apresenta manifestação de sinais e sintomas e porque está relacionado a micro-organismos causadores dessas doenças. Doutora, isso então acende um alerta. No seguinte sentido, um indivíduo ele pode carregar o vírus, a bactéria, por longos períodos, sem manifestar a doença e, com isso, ser um vetor, contaminar as pessoas sem ele mesmo se dar conta e muito menos quem está sendo alvo desse vírus e bactéria. É isso, né? É isso. Então, doenças como o HIV, a sífilis, doenças como a hepatite B, doenças como o HPV, o vírus, o papilomavírus humano. Então, são doenças em que as pessoas entram em contato com esses micro-organismos, adquirem esses micro-organismos podem ficar latente, no organismo latente no seguinte sentido, não manifesta os sinais e sintomas, não manifesta nenhuma reação, para a pessoa identificar que tem a doença. E pode ficar, no caso do HIV, pode ficar de 10 a 11 anos sem manifestar sintomas. No caso da sífilis, pode ficar 20 anos, 30 anos sem manifestar sintomas.
Então, são muitos anos em que a pessoa tem aquele micro-organismo sem aparecer que está doente. Mas a pessoa que tem esses micro-organismos, ela pode transmitir. Não é porque não aparece sintomas que não está transmitindo. Ela pode transmitir, sim, através de uma relação sexual. A AIDS, ela porque Dezembro Vermelho está muito relacionado a HIV/AIDS. Uhum. Esse é o quadro, né, da AIDS, enfim, do HIV. E até eu queria te pedir para fazer essa diferenciação, mais uma vez, entre HIV e AIDS. Uhum. É a principal IST? A gente pode dizer assim? Atualmente, a sífilis é a doença que mais tem aumento do número de casos, tá? Então, nos últimos 5 anos, a gente teve um aumento de 40% dos casos de sífilis, inclusive gestantes transmitindo sífilis para os recém-nascidos nascendo com sífilis. Então, aumentou muito o número de casos nesse grupo específico, muito mais do que o HIV/AIDS. É mesmo? Né? Uhum. O HIV/AIDS até teve uma queda pequena, 4% de pessoas não adquirindo o vírus, o HIV/AIDS, né? E na sífilis não. Então, a gente tem um número muito grande nesses últimos 10 anos, né? Mais nos últimos 5 anos, 40% de pessoas transmitindo a sífilis. Então, a sífilis hoje é uma das nossas principais preocupações. É uma das doenças que a gente mais tem buscado fazer diagnóstico, porque o diagnóstico precoce, ele realmente é uma das formas da gente impedir a transmissão, né? Você fazendo o diagnóstico precoce, você trata aquela pessoa, trata o parceiro ou parceira, se tiver parceiro fixo ou não, né? E evita, então, passar para as outras pessoas. Sim. A sífilis... Por que isso ocorre, assim, esse aumento tão expressivo de casos de sífilis? A falta de conhecimento do assunto é um dos principais motivos? Você tem a informação na palma da mão hoje em dia, todos nós temos, né? Tem campanhas também? As campanhas têm sido pouco frequentes, né? A gente tem visto poucas campanhas, mas a informação, eu quero dizer, que está na mídia social, né, nas mídias. Então, existe uma falsa segurança no sentido de que você tem medicamentos para uma doença como o HIV/AIDS, que controla as doenças, e as pessoas elas vão ter uma estimativa de vida como qualquer outra pessoa que não tem HIV. Então, cria-se uma falsa segurança de que existe um controle com a medicação. E existe também um início de atividade sexual cada vez mais precoce. E o número de parceiros, né, cada vez maior. Então, assim, são vários fatores que contribuem para essa disseminação da infecção, né? Da sífilis, do HIV, né? Das doenças que já não eram para mais a gente conviver, aparecer, né? Gonorreia, né? Que são doenças que, né, eram para ficar no passado, hoje elas estão aparecendo, né? A sífilis também, né? A sífilis é desde da época de Cristo, né? Tem relatos já. Então, assim, é uma contextualização de fatores que não é por um motivo ou outro. É tudo o que acontece na atualidade, né? Eu acho que esse fator, né, de falsa segurança, isso é bem delicado, realmente. É um território bastante delicado, né? Quando a gente fala de AIDS, por exemplo, né? Houve o surgimento da AIDS na década de 80, aquele pânico, né? Aquele medo, aquela preocupação, porque realmente celebridades estavam morrendo jovens, né? De uma maneira muito triste, terrível. E aí isso fez com que as pessoas segurassem um pouquinho
o freio de mão, né? E depois de um tempo, com as possibilidades aí de tratamento, a gente percebe que as pessoas realmente se sentem mais seguras. E aí tem a questão dos múltiplos parceiros, da falta de prevenção. E aí eu quero, antes de perguntar aqui sobre as doenças em si, até a própria sífilis, para a gente entender melhor o que é esse quadro, eu quero te perguntar o seguinte. Há um mito, não sei se é mito ou verdade, vai poder esclarecer. Eu já pesquisei aqui, sei, mas muitas vezes quem está em casa não sabe. De que métodos contraceptivos previnem doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. E eu queria te perguntar, isso é fato ou é mito? Então, existem vários tipos de métodos contraceptivos. Então, o próprio nome está dizendo que é para não engravidar, contraceptivos, né? Os métodos de barreira, que são o preservativo masculino e feminino, a camisinha masculina e feminina, ela previne as infecções sexualmente transmissíveis. Todas, doutora? A maioria delas, tá? A maioria delas. Desde que seja usado de uma forma correta, sim, né? Sim. Você tem que colocar o preservativo de uma forma correta, tá? Agora, métodos contraceptivos, como dispositivo intrauterino, o DIU, né? Isso não... A pílula também a pílula não. anticoncepcional, né? Isso não impede a infecção. A transmissão sexual pelas infecções vai acontecer. Ela vai impedir de você não engravidar, mas a infecção vai acontecer. Antes de eu te perguntar sobre a sífilis, queria voltar naquela pergunta. A diferença entre HIV e AIDS, aquela pergunta clássica. O HIV é o vírus que causa a AIDS, que a AIDS é a doença, a síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma sigla, né? A AIDS é uma sigla. O HIV é o vírus, o vírus que causa essa síndrome. Sim. Então, o HIV, a pessoa com HIV, ela pode não ter a manifestação de doenças oportunistas. Né? Ela pode ter o vírus, mas não tem mas a manifestação. Não os sintomas. Isso, ele não progrediu a queda da imunidade para ele apresentar os sintomas, né? Uma pessoa com AIDS, ela já é uma síndrome. A AIDS é uma sigla, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né, que a pessoa pode apresentar quando tem a progressão da doença, que no caso é a imunodeficiência, né, que o HIV provoca no sistema imunológico. O vírus HIV penetra nas nossas células, principalmente nas nossas células que tem um receptor chamado CD4, os linfócitos T, e destrói esse sistema imunológico, né? Então, quando você tem essa queda do sistema imunológico, você pode manifestar, reativar doenças oportunistas, como a tuberculose, né? Como toxoplasmose cerebral, como uma meningite por cripto. Então, existem várias doenças que podem ser reativadas com a queda da nossa imunidade. E já puxando um gancho do que a gente estava conversando sobre tratamento de HIV, não existe só tratamento de HIV. Atualmente, o tratamento do HIV é muito eficaz. Assim, o risco de efeito colateral é mínimo, interação medicamentosa também. Então, as pessoas de qualquer idade, com qualquer doença associada, comorbidade, hipertensão, diabetes, podem tomar esses medicamentos e ter uma estimativa de vida como qualquer outra pessoa que não tem HIV. Além do tratamento, nós temos medicações que fazem prevenção prevenção pré-contato com HIV. Então, você tem medicações onde você toma todo dia e você tem relação sexual sem preservativo e essa medicação... É mesmo, doutora? Essa medicação te previne de pegar o HIV. Mas qual o propósito? Assim, seria para algum grupo de pessoas específico? Geralmente para profissionais do sexo e homossexuais. Que tem vários parceiros. Ah, sim. Que tem uma exposição maior. Né? Então, a gente pode olhar os dados onde
Antes, num passado, vamos colocar 10, 15 anos atrás, a gente tinha o maior número de homossexuais tendo o vírus HIV ou AIDS, né? Hoje, a gente tem um percentual de, vamos colocar, 65% das pessoas que têm o HIV são heterossexuais. E mais ou menos 20% das pessoas que têm HIV são homossexuais. Então, esse número inverteu, né? Esse número inverteu. E muito provavelmente por conta desta profilaxia pré-exposição. Você toma a medicação diariamente, que é um medicamento antirretroviral, né? São medicamentos associados, é uma pílula por dia. A pessoa que não tem HIV toma essa medicação para, se tiver contato com alguém com HIV, vai diminuir o risco de adquirir o HIV. E a pessoa que já tem, ela, uma vez, mesmo não manifestando a doença, ela precisa lançar mão desse tratamento que é contínuo? Sim. O tratamento do antirretroviral para a pessoa que tem o HIV, o objetivo é a gente manter a carga viral. Então, você tem um exame de sangue onde você vê a quantia de vírus HIV que a pessoa tem. Então, o objetivo é não deixar esse vírus se multiplicar para não infectar novas células do sistema imunológico. Então, você faz o tratamento tomando a pílula todos os dias para deixar essa carga viral não detectável ou abaixo do limite de detecção. Então, diminuir ela ao máximo, como se fosse deixar poucos vírus latentes, né, tomando a medicação todos os dias, para que ele não infecte outras células e o sistema imunológico consiga ter um aumento na sua imunidade, né? E a pessoa viver... Diminuir essa vulnerabilidade. Exatamente. Isso acontece também com relação à transmissão do vírus? Sim. Isso inibe também a transmissão do vírus para outra pessoa? Sim. Quanto maior o tempo em que essa pessoa estiver tomando o tratamento, 5, 10 anos, e mantendo essa carga viral abaixo do nível ou não detectável, o risco de transmissão é mínimo. O risco de transmissão é mínimo. Inclusive gestantes, né? Sim. Gestantes que têm o vírus, que foi detectado ali no pré-natal. O pré-natal faz esse exame, né? Sim. Fazendo esse tratamento pode impedir que esse vírus passe para o bebê. Isso. Muito importante essa informação. Isso. Existe um protocolo específico para a gestante e para o recém-nascido, né? Então, a gestante, ela sempre faz no pré-natal o exame do HIV no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Mas quando ela chega também na sala de parto para ter o nenê, ela também repete esse exame. Inclusive, não só do HIV, mas faz os testes rápidos do HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. É um protocolo de segurança. É, né? Obrigatório, né? Então, a pessoa que tiver adquirido HIV durante a gestação, ela já inicia o medicamento antirretroviral, né? O medicamento antirretroviral não é um medicamento que tem uma ação rápida. Ele vai todos os dias inibindo a multiplicação do vírus, mas para você ter um resultado bom, precisa de 2 meses tratando. 2 meses tomando a medicação, dependendo da quantia de vírus que a pessoa tiver, para a gente chegar a um nível muito baixo, que é o da não detecção, precisa de 2 meses tomando a medicação. E às vezes a gestante não tem esse tempo para o nascimento do bebê, né? Então, a gestante que detecta o vírus durante a gestação, ela começa a tomar o antirretroviral. Quando ela vai para ter o nenê ou entra em trabalho de parto, ela começa a tomar o antirretroviral intravenoso. Então, ela vai para o hospital. Então, a medicação que ela estava tomando via oral vai para a veia, né, que é o AZT, intravenoso. Durante todo o trabalho de parto ou até o bebê nascer, ela vai tomar essa medicação. Quando é recém-nascido nascer, ele também vai tomar a medicação. Ele recebe também. Ele também recebe a medicação até 28 dias pós-nascimento. Isso então, existe para que ele não manifeste, para que não tenha essa carga viral. Para que não manifeste para que ele não manifeste o HIV. Sim. Então, fazendo todo esse protocolo, o risco dele ter HIV é 0,08%. É uma boa notícia, Sim. né? É uma boa notícia dentro desse contexto. Sim. Todo, é uma boa notícia.
Falando de sífilis, voltamos para a sífilis aqui, que a doutora estava falando que teve um aumento expressivo. Considerando que sífilis é uma doença já de muitos anos, e aí isso nos leva a crer que temos muito conhecimento a respeito desse assunto, o que é a sífilis, doutora? Que manifestações ela traz? Porque a AIDS a gente ouviu já muito falar sobre isso, a gente sabe, né? Inclusive tem um episódio do Viva Saúde exclusivo sobre AIDS, né? Que a gente fez na primeira temporada. Falando de sífilis, o que é essa doença? Ela é uma infecção causada por uma bactéria chamada Treponema pálido e é transmitida através de relações sexuais. Então, a bactéria está na secreção, né, dos órgãos genitais, né, tanto do homem como da mulher. Né? A primeira manifestação, se acontecer as manifestações, se acontecer os sinais e sintomas, a primeira manifestação é uma lesão, uma ferida, ou no pênis, ou na vagina, ou no ânus, ou na vulva, né? Pequena, que não dói, que não coça. Geralmente ela vem única, uma só, e que passa despercebido. Ela aparece e desaparece sem tratamento. Então ela aparece, pode ficar 2 semanas ali e desaparece sem tratamento. Quando não aparece. Essa é a fase primária da sífilis, quando tem a manifestação dos sintomas. Passa-se pelo menos 4 semanas até 6 semanas depois que desapareceu aquela feridinha, aquela lesão, feridinha. Você pode ter a manifestação da fase secundária, que é a manifestação na pele. Então você pode ter um rache, que a gente chama, um exantema, uma vermelhidão na pele, como se fosse uma alergia, né? Na pele, na boca, nas mucosas, né? Na conjuntiva, e que as pessoas muitas vezes vão parar no consultório do dermatologista achando que é uma alergia, mas hoje, como tem muitos casos de sífilis com essa manifestação, o dermatologista já pede o exame de sangue para a sífilis. E do mesmo jeito que apareceu essas lesões, esse vermelhidão, esse exantema, ele também desaparece sem medicamento. Sem medicamento. Passando essa fase secundária, a bactéria entra na fase de latência, que pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. E num determinado momento, ela aparece, ela pode manifestar sintomas, aí é a fase terciária da sífilis. Então, você tem um comprometimento neurológico, com uma doença causando um tipo de meningite, e você tem um comprometimento cardiológico, uma cardite, né? Então, você pode ter a manifestação que a gente chama da neurosífilis, né? Que é uma doença que compromete o sensório, tem rebaixamento do nível de consciência, pode ter convulsão, pode comprometer a marcha, né? Então, aí já é uma progressão da doença na fase terciária, que são complicações graves. Todas têm tratamento. Todas essas fases têm tratamento. Tem tratamento, pode ser revertido, assim. Sim, todas essas fases têm tratamento. Tem pessoas que têm a neurosífilis e podem ficar com sequelas. Então, se você chegar à fase terciária e tiver neurosífilis... Estava tudo muito, entre aspas, tranquilo, né? De certa forma, porque quem pensa assim, é aquela falsa sensação de segurança. Mas por que eu devo me preocupar? Se você não detecta, você pode chegar a essa neurosífilis. A sífilis também, ela pode causar doença intraocular. Então, você pode perder a visão por conta de sífilis. Então, tem consequências muito sérias. Sim, sim. Então, pessoas que tiveram neurosífilis e podem ter sequelas, elas podem ficar com deficiência neuropsicomotora, com transtorno de humor, né? Pode se tornar uma pessoa assim com dificuldade na marcha, né? Uma deficiência física. Mesmo. Isso, uma deficiência física. Né? Então, assim, tem várias complicações graves que você pode ter com a sífilis, né? As complicações muito graves. E assim,
o diagnóstico precoce é fundamental. Então, você tem que detectar a sífilis já no começo, né? E o diagnóstico precoce é fazer o teste rápido. Qualquer unidade básica de saúde, qualquer hospital, né, tem o teste rápido. O que é o teste rápido? Você perfura o teu dedo, a enfermeira perfura o teu dedo, coloca uma gotinha de sangue nos kits e ali em 15 minutos você vai ter, no máximo... 15 minutos sem resultado. Você tem o resultado de hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, né? Então, a sífilis tem um tratamento com antibiótico, que para a fase primária, secundária, é a penicilina benzatina, a famosa bezetacil. E quando é a fase terciária, ou sífilis ocular, aí a gente precisa internar. É a penicilina também, só que de uma forma intravenosa, faz de 14 a 21 dias, aí tem que ficar internado. Ou seja, a prevenção ainda é o melhor remédio. Doutora, a gente falou de HIV, AIDS e sífilis. Tem uma outra IST, que é bem conhecida, e que a gente falou já em outros episódios aqui do Viva Saúde também, que é o HPV. Ele está nessa categoria de ISTs, né? Sim, o papiloma vírus humano, o HPV, ele é um vírus, né, que gera lesões no pênis, na vulva, na genitália, né, e ele pode ser transmitido também sexualmente, né. É um vírus que a maioria das vezes pode causar câncer de colo de útero e de pênis, então ele causa complicações graves também, né? E muitas vezes você detecta as lesões quando você vai fazer o exame no ginecologista ou no urologista, né? Muitas vezes o vírus ele pode manifestar sintomas como verrugas, né? Como lesões aparentes, mas muitas vezes não. Muitas vezes é no exame do preventivo com o ginecologista ou no exame com o urologista que você pinta com uma substância e aí aparecem as manchas brancas ali, acinzentadas, e você detecta o local do vírus do HPV na genitália. Essa é uma forma de detectar. Sim. Mas aí precisa ir no ginecologista, ir no urologista para detectar essas lesões. Regularmente, né? Regularmente, ter essa frequência, pelo menos uma vez ao ano. Né? E a forma com que você vai tirar essas lesões é cauterizando, ou queimando, ou retirando mesmo cirurgicamente. Dependendo de onde está, de que forma ela se apresenta, qual a localização, né? No caso das mulheres também tem o Papa Nicolau, né? Isso, o Papa Nicolau é o preventivo, né? Sim. Então você faz o preventivo e aí vai detectar se tem um HPV ou não também. Sim. Falando de dezembro vermelho, por que dezembro, doutora? Tem uma razão por ser essa época do ano? Se estipulou essa data há muitos anos por conta de o começo do HIV, né, da AIDS, né, ter acontecido mais ou menos nessa época de dezembro, lá em 1980, né, vamos colocar assim, né? É mesmo? Que curioso, né? Curioso isso. Então, se estipulou essa data para lembrar da prevenção do HIV, né, e da AIDS, né? O HIV é o carro-chefe, né? Acaba trazendo aí essa conscientização para outros campos, né? Para outras doenças e para outras infecções, no caso. As infecções como a sífilis, o HPV, a gonorreia, eles aumentam o índice de transmissão do HIV, né? Se você tem essas doenças, a sífilis, a gonorreia, o HPV, você aumenta o risco de transmissão do HIV e vice-versa, né? Se você tem um HIV, você também aumenta o risco de transmissão das outras doenças. Mesmo latente, mesmo sem manifestar sintomas. Mesmo sem manifestar sintomas, você transmite. Mesmo sem manifestar sintomas. O indivíduo ele pode ter aí várias ISTs. Pode. Não é raro, não é raro você ter pacientes com HIV e sífilis, ou pacientes com hepatite B e HIV. Não é raro isso acontecer, é muito frequente.
tem ainda muito tabu em cima desse assunto, porque quanto mais informação se tem, a sociedade vai ficando mais aberta a essas conversas, esses diálogos, né, a respeito desses temas, mais tranquilidade e naturalidade se tem para falar sobre isso, né? Uhum. Mas ainda existe tabu a respeito desses assuntos, assim, em cima desses assuntos? As pessoas não querem falar sobre infecção sexualmente transmissível porque, aparentemente ou culturalmente, infecção sexualmente transmissível parece estar relacionado com pessoas que têm vários parceiros, trabalhadores do sexo, né? Então, assim, remete uma imagem que aquela pessoa que tem um parceiro fixo, por exemplo, não quer estar nesta definição, ou nessa grupo de risco, vamos colocar assim, né? Sim. Mas hoje em dia não existe mais grupo de risco, né? Como a gente conversou aqui, a maioria são heterossexuais que têm HIV hoje em dia, né? O grupo de risco são todas as pessoas. Exato. Hoje não há esse grupo de risco. São profissionais do sexo, são usuários de... Claro que usuários de droga injetável, eles têm mais suscetibilidade para adquirir várias doenças, porque é mais de uma via de transmissão, né? É a relação sexual, é o compartilhamento de seringas, né? Claro que sim. Mas hoje, atualmente, com esses números que a gente vê, todos nós estamos expostos. Todos nós estamos expostos, né? As doenças estão aí, a sífilis, a gonorreia, o HIV, estão na comunidade, né? Não importa a idade, não importa se tem um relacionamento fixo ou não, né? Então, todos nós somos suscetíveis hoje em dia, né? Sim. Falando de regiões, dessas diferenças que existem, né, no nosso país, que é tão grande, né? Uhum. Esses números variam de região para região? Por exemplo, região sul para região norte? Sim. Pode ter uma variação por conta da localidade, da regionalidade? Vamos colocar assim, a região sul, que é Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, ele tem o maior número de casos de HIV. É mesmo, doutor? Uhum. E, assim, Santa Catarina tem o maior número de casos novos a cada ano. Tá? Mas a gente não sabe se esse número é porque aqui se notifica mais, porque tem isso também. Ah, sim. Né? É possível. Porque você tem que ter um sistema de notificação e notificar, fazer mais diagnósticos. Formalizar esses números. Isso. Por exemplo, no Amazonas, né, a gente viu pelo Covid já que eles têm pouco acesso à saúde. Então, se eles têm pouco acesso à assistência, também pode ter pouco acesso à notificação de casos. Podem existir os casos, mas não ser notificados. Não ser registrados. Né? Exato. Sim. Então, essa diferença no Brasil existe. Sim. Essa diferença no Brasil existe. Então, não dá para dizer que aqui é o maior número, porque aqui se notifica mais. Não é uma verdade absoluta. Exato. Né? Pode haver subnotificações no país inteiro. Uhum. Né? Porque tem lugares no norte e no nordeste que as pessoas não têm acesso à saúde. Não se tem. Até é interessante, porque quando se fala, né, e até uma outra perspectiva sobre essa informação, quando se fala, por exemplo, que você deve buscar saber a sua condição de saúde, né, se é possível que você tenha sífilis, você tenha o vírus da AIDS, né, isso é uma atitude de quem tem um certo até esclarecimento a respeito do assunto, né? Uhum. Do que simplesmente ignorá-lo, né? Ele vai existir do mesmo jeito. Então, pode ser um posicionamento realmente relacionado, né? Sim. À característica da região. Né? Sim. Pode ser. Pode ser. É uma possibilidade. Doutora, eu trouxe aqui alguns mitos e verdades. Eu acho tão interessante essa parte, assim, quando a gente aborda isso, porque tem a ver com senso comum, com o que muitas vezes as pessoas pensam que é verdade e não necessariamente é. Então, aqui, por exemplo, né,
A primeira pergunta que eu tinha relacionado aqui, acho que a doutora já respondeu. Apenas pessoas que têm múltiplos parceiros estão vulneráveis, estão suscetíveis a ter ISTs? Não. Não, né? Não. Então, todos estamos expostos. Sob risco. Precisam se cuidar. Claro que se você tiver múltiplos parceiros, você vai ter maior risco, né? Sim. Mas, atualmente, pelos números, nós todos estamos suscetíveis. Estamos com um risco de adquirir qualquer doença, infecção sexualmente transmissível. Né? Sim. Se você não tem sintomas, não tem ISTs. Não, isso é um mito. Também é um mito, um grande mito. A maioria das vezes, as pessoas não têm sintomas. A maioria, 90% das vezes, as pessoas têm o vírus, têm a bactéria, transmitem e não têm sintomas. Então, por conta dessas formas assintomáticas, é que veio o teste rápido, que a gente faz o teste rápido, distribuiu os testes rápidos em todas as unidades de saúde, hospitais, para que se faça o diagnóstico precoce. Porque realmente essa porcentagem de pessoas que não têm sintoma por muito tempo é muito grande. Tudo tem tratamento. Tudo tem tratamento. É importante saber isso também, né? Tudo tem tratamento. Alguns têm cura, outros têm controle. O HIV tem controle. Sim. Precisa fazer isso durante toda a vida. Não tem cura? A sífilis tem cura. Certo. Por isso que é importante ter informação a respeito disso. É seguro? Olha que interessante essa pergunta. Parece tão simples, né? Mas olha, talvez seja a dúvida de quem está em casa. É seguro ter relações sexuais sem proteção durante o período menstrual? Não tem. Continua sendo arriscado. Não, porque como é que funciona, né? Você tem a secreção genital, onde você tem o micro-organismo ali. Então, se você tem a relação sexual, é através dessa secreção, até muitas vezes é mais fácil você transmitir com algum sangramento do que não. Às vezes é mais arriscado ainda. É mais arriscado ainda. Doenças como hepatite C, hepatite B, elas têm o vírus tem grande concentração no sangue. Então, se você tem contato com o sangue, você pode adquirir com mais facilidade. São consideradas ISTs também? Sim. Hepatite B é considerada uma infecção sexualmente transmissível e hepatite C também. A hepatite B muito mais do que a hepatite C. A hepatite C, muitas vezes, ela tem que ter a presença do sangue para facilitar essa transmissão. Então, relações anais, por exemplo, transmite com mais facilidade. Um sangramento que acontecer pode transmitir com mais facilidade a hepatite C. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui que é super interessante também. ISTs podem ser transmitidas por meio de beijos ou compartilhamento de objetos pessoais? Por compartilhamento de objetos pessoais, se tiver a secreção vaginal ou esperma ali, né, a secreção genital, pode acontecer de ser transmitido doenças, né, como, por exemplo, o HPV, né, por exemplo, né? Então, assim, existe uma transmissão do uso de alguns objetos que pode transmitir as doenças, sim. E o beijo? O beijo, se você tiver uma lesão por sífilis na boca, que é o que pode acontecer uma transmissão também. Mesmo que a outra pessoa não tenha uma lesão? Mesmo que a pessoa não tenha uma lesão. ISTs desaparecem por conta própria? Sim. Desaparece os sintomas. Sintomas, como a doutora falou da sífilis. Desaparece os sintomas. Não o problema. Mas a doença está dentro do teu organismo. Olha isso. As ISTs só afetam jovens? A maioria, vamos colocar uma porcentagem grande, é de 30 a 39 anos. De 30 a 39 anos, vamos colocar que 40%. E de 20 a 29, 20%. Mas se você pegar
de 20 a 39 é essa população. Concentra bastante nessa, por conta da atividade sexual? Por conta da atividade sexual, né? Da vida sexual nessa fase, né? Jovens, vamos colocar... Mas não quer dizer que depois dessa idade também não precisa se cuidar, né? Não, tem. Então, vamos colocar abaixo dos 20 anos, nós temos uma porcentagem de 10% dos jovens que adquirem infecções sexualmente transmissíveis, e vamos colocar acima dos 65 anos, né? 5% das pessoas também adquirem. Então, existe que vamos falar o avanço dessas infecções sexualmente transmissíveis na terceira idade. Existe essa população com uma prevalência menor, mas sim... Mas também são suscetíveis, podem... Com a expectativa de vida aumentando, as pessoas buscando maior expectativa de vida, a medicina mantendo a vitalidade das pessoas para a relação sexual, né? Então, isso tem cada vez mais crescido, sim, e as ISTs, elas é a terceirização do HIV dentro dessa população, né? É importante. Da terceira idade. As ISTs são um problema apenas de países subdesenvolvidos? Não. Não, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são global, é mundial, né? Então, as pessoas, a prevenção em países desenvolvidos pode ser que até tenha um pouco mais, mas é irrelevante em relação à porcentagem de pessoas no mundo que tem infecção sexualmente transmissível. Num país subdesenvolvido, que não tem acesso a recurso de prevenção, uma camisinha, né, um preservativo, né? Claro que vai ter muito mais a transmissão, né? Um país, continente africano, né, onde você tem um contexto social muito precário, né? Claro, vai ter um risco de transmissão muito maior. Mas países como a Europa, né, continentes na Europa, os Estados Unidos, eles têm uma prevalência muito grande de infecção sexualmente transmissível também. Ou seja, né, realmente virou um problema global, né? Uhum. Não de um grupo, não de um segmento, não. Uhum. mas de todos, né? Uhum. Para a gente finalizar, doutora, a gente falou aqui sobre prevenção, a gente alertou aqui, trouxe informações, acho que isso é muito importante, né, para quem... para realmente fazer esse alerta, né? Para que as pessoas realmente possam rever aí as suas condutas, enfim, seus pensamentos a respeito disso. Queria finalizar te fazendo uma pergunta. A sensação que dá assim, é que é um universo tão invisível e tão fora do nosso controle, né? O nosso controle é buscar realmente essa prevenção com aquilo que a gente tem na mão, né? A nossa mão, ao alcance da nossa mão. Como é que é, assim, para uma especialista da área, como é que é a tua leitura do mundo que a gente vive hoje e as expectativas daqui para frente, quando a gente fala de ISTs? Eu acho que a gente não vai ter esse controle tão cedo. Eu acho que as pessoas realmente estão tendo essa liberdade, né? A liberdade sexual, a independência financeira, né? A circulação pelo mundo, né? Então, eu acho que esse controle, mesmo com todo o recurso que a gente tem, mesmo com a informação chegando até as pessoas, mesmo elas acham que não vão acontecer com elas ainda. Ainda acham que não vão acontecer. Uma negação, né? Ainda acham que não vai acontecer com elas. Então, isso realmente ainda está muito forte, né? Elas não acreditam que essas doenças podem chegar. Elas acreditam que essas doenças estão nesses grupos ainda de risco. Esses grupos que já não existem mais, que é o grupo de risco. Então, eu acho que isso vai... A transmissão é muito rápida. Né? A transmissão é muito rápida. E
essa falta de sintomas, sinais e sintomas, as pessoas se sentem protegidas, elas não têm nada. E não se pensa em fazer, muitas vezes, o exame de sangue para detectar essas doenças, apesar de ter o recurso na mão. Né? Muitas vezes realmente passa despercebido. Apesar de você ter informação, apesar de você ter o recurso, a gente tem, vamos colocar, desde 2016 que começou o aumento da sífilis, desde 2016 nós temos um aumento da sífilis. Nós estamos em 2023 e continua aumentando. E nós conversamos sobre isso, as pessoas têm essa informação, nós temos o recurso de diagnóstico precoce, nós temos o tratamento também gratuito. O tratamento é gratuito, é fornecido pelos municípios e governos. Então, eu não vejo um futuro, um controle num futuro próximo. A menos que as coisas mudem, o rumo da... Eu acho que tem que ter uma conscientização coletiva, e isso é muito difícil, eu acho. Essa conscientização coletiva é difícil. É um desafio, né? Essa conscientização coletiva é muito difícil, de você achar que isso pode te atingir. As pessoas não pensam que pode chegar em você, né? Então, eu acho que vai continuar o aumento de casos, né? E não tem essa perspectiva de um controle. Não tem. Talvez, né, uma pequena mudança e daqui a pouco uma outra pequena mudança já comece a surtir um efeito, né? Para a gente falar assim de uma maneira bem otimista. O que eu acredito que a gente precisava fazer, uma forma de realmente atingir as pessoas, e é como o tema meio ambiente. O tema meio ambiente tem sido colocado nas escolas há muitos anos. Sim. E as crianças, os jovens nessa nova geração, eles são muito preocupados com o meio ambiente, né? Eles vestem a camisa realmente. Então, de repente, se você começar a falar disso dentro da sexualidade, das doenças dentro das escolas, pode ser que isso tenha um impacto lá na frente, né? Em gerações futuras. É uma possibilidade. Eles realmente são bastante conscientes, né? Sim. Doutora, quero te agradecer a tua presença aqui, sempre muito esclarecedora, né? Dizer que o espaço está aberto, tá? Esse espaço aqui agora, né? Estreasse aqui, está sempre aberto. Acho que a gente teve um papo bem legal, né? Uma conversa bem esclarecedora. Eu realmente agradeço todas as vezes que eu posso passar as informações, né? E estou à disposição. Sempre bem-vindo. Estou à disposição. A gente encerra o Viva Saúde de hoje lembrando que se você quer mudar o mundo, comece por você. Acho que essa é a mensagem-chave, né, desse episódio. A gente agradece os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde.